MS Dia Preview, informação até você nesse programa. Eu trago o presidente estadual do Republicanos em Mato Grosso do Sul, Wilton Acosta, ele que é uma liderança importante no meio evangélico quando o assunto é política, mas também é um fera em comunicação, faz lives muito bem, é um ótimo orador e se eu fosse você, ficava nessa entrevista para acompanhar. Obrigado aqui pela vinda, fico muito feliz. A felicidade é minha. É um prazer. Feliz, assim, de ter o senhor aqui, vou chamar de senhor pelo respeito, né? Ter você aqui, por esse ano, né? É um ano decisivo e importante na política em Mato Grosso do Sul e no Brasil. Você cumpre um papel fundamental nessas duas esferas, né? Para quem não conhece tanto a tua história, não faz ideia do quanto que a tua luta pela política cristã, ela já tem longa data e ela cruza as fronteiras do nosso estado, né? Dava para imaginar esse desfecho e o quanto que 2022 seria decisivo lá atrás, você que já vem caminhando faz tempo, conversando, não só no segmento evangélico, mas também em toda a sociedade, né? Você já foi da Funtrab, a gente vai falar disso também, mas esse ano parece que foi meio que um divisor de águas da coisa, né? Eu acho que esse ano, Danilo, assim, eu acho que o aspecto que a gente mais nos favoreceu foi essa maturidade de poder ver o Brasil, ver essa diversidade toda, a gente poder compreender um pouquinho mais ideologicamente quem está posicionado. Tudo ficou às claras, né, parece? Acender a luz, né? Acendeu. Acho que a gente lá atrás, se você pegar um histórico lá atrás, você vai ver a gente atuando junto com a esquerda. Inclusive, eu estou falando a respeito da igreja. Hoje, o que se diz de direita, ou que estão militando no campo da direita, muitos daqueles lá atrás também militando junto com a esquerda, mas sem ter essa compreensão ideológica realmente. E isso eu acho que em 2022 aflorou um pouco mais, eu acho que trouxe mais maturidade. Nós estamos saindo de eleição, embora derrotados eleitoralmente. Não vou nem dizer derrotados eleitoralmente, derrotados por esse sistema que foi construído todo, mas a gente avançou demais e nós temos um exército de militância que está com uma disposição muito grande de lutar pelo país, sobretudo pelos nossos valores, né? A igreja tem voz, né? Acho que nunca ela chegou numa campanha política nacional com tanta voz e com tanta clareza dos valores que ela defende e tudo mais. Nisso, você é um interlocutor regional fortíssimo, né? Isso vem um trabalho de base de muitos anos, de conversar com a juventude, de conversar com a família, de tudo mais, e até de manter isso, né? Porque agora ficou uma coisa, vamos botar para um norueguês que olhar a eleição no Brasil, né? O presidente é o Lula, que até outro dia estava preso, escapou da prisão, voltou, ganhou, e você tem um Congresso que é de centro-direita, onde tem lá uma bancada evangélica muito mais ativa e já programática, né, na situação, e a gente não sabe o que vai dar nisso. Então, ou seja, você tem toda uma construção de longo prazo que acaba validando nessa eleição e um acidente de percurso que foi essa volta do Lula aí, vamos ver, por enquanto está definido nas urnas que ele venceu e está resolvido isso. Mas essa mistureira que o Brasil faz é meio problemática, né? Porque fica meio difícil sentar na mesa para negociar determinadas coisas, né? Eu não sei se esse é o problema, eu acho que essa é a riqueza que a gente tem no país hoje, porque antigamente bastava uma sentada numa mesa de uma conversa, certo ministério aqui, um cargo ali, era tudo desse jeito, né? E a coisa já ficava tudo resolvida. Ideologicamente zero, nada, não tem valores na pauta, não tem princípio. Hoje não, hoje você tem um congresso que eu acho que é o que representa mesmo, né, genuinamente. Como eu estava dizendo, a gente amadureceu muito. Então, o perfil desse congresso hoje é um congresso que basta, mas vou te dar um carguinho aqui, vem aqui e vota tudo que eu quero. Nem ser base é truque de um ministério. Não, acho que não. Tanto é que você vai ver figuras emblemáticas que ajudaram a construir essa consciência e esse time agora no congresso. O programa da Damares mesmo. Damares foi minha secretária executiva no FENASP, só para você ter ideia. Então nós andávamos o Brasil inteiro falando sobre isso. Hoje a Damares é senadora da República. Então vocês imaginam o que é que pode vir de uma atuação, de um mandato que vem realmente de uma base,
né? Vem de uma base de militância. E que não vai mudar, né? O comportamento dela. Como você também não mudaria se estivesse lá, independente de quem fosse o presidente. Não é essa mais a discussão para o país. Nós temos uma galera aí que está... Tanto é que se você pega algumas campanhas eleitorais também, Danilo, já não é mais do método anterior, não. Hoje o cara está na live, o cara está discutindo ideias. Ele não precisa mais daquele monte de recurso para poder ganhar uma eleição. Bom, isso é interessante a gente tocar, porque você sempre se comunicou muito bem. Esse foi, eu acho que talvez, a tua principal habilidade no meio político. Um cara que fala bem, que transita bem, que conversa, que sabe entender o momento de cada situação. Mas na pandemia, acho que todo mundo ficou cerceado, ficou limitado, e aí você foi para as lives, já fazia lives, mas aí você intensifica isso. Vira, vamos botar aí com uma metáfora, o rei da live. Ninguém faz live tão bem e conversa de uma forma tão direta e consegue um engajamento tão rápido e muito próximo das pessoas ali, como você, no caso das plataformas que você usa, para poder falar desse discurso, dessa política que vem feita. Claro que isso acabou não resolvendo uma vitória eleitoral, tudo, mas isso não se perde, né? Essa reinvenção, como que foi? Como que se deu nesse momento, assim? Porque você, com certeza, acho que você não consegue ficar sem falar, sem participar, sem se posicionar. Acho que hoje não, né? Eu desde cedo, de criança mesmo, é um fato curioso, né? Eu, em alguns momentos, eu era o mascote do Lúdio Coelho nos comícios dele, cara. Eu tinha 14 anos de idade, 14, 15. Então eu era um menininho, um gurizinho, que discursava em alguns comícios do Lúdio. Então eu sempre gostei de falar. Na minha turma, disputando a eleição de USP, quem falava pela turma entrava na sala de aula para poder fazer a apresentação da chapa. Eu que estava ali falando. E isso me levou a um treinamento, né? A gente sempre está agora. Isso, eu estou me comunicando bem, eu não sei. Eu acho que em algum momento você fala muito, mas não fala nada, né? Tanto é que minhas lives 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos, 15 minutos no máximo. Para não ficar falando muito. Mas é objetivo, é claro, é dado o recado. É tempo, né? Tanto que você fala, né? Então, pelo menos alguma coisa. Está tendo resultado, obviamente que as pessoas estão gostando, estão comigo na live, né? O alcance é significativo. Mas eu acho que a gente tem que aprender a comunicar. Eu estou nessa busca. Todo dia eu estou olhando, estou ouvindo o que as pessoas estão falando, falo, pô, o que esse cara está falando que eu não estou conseguindo, né? Às vezes você tem uma ideia legal, você tem uma história legal, mas não consegue. Eu acho que esse é o grande desafio nosso, eu acho que você colocou bem, o grande desafio é saber comunicar com esses nichos todos. Eu converso com uma parcela, eu sei que é o meu público, é um público que eu não consigo comunicar com eles, não tem jeito, eles não entram para me assistir. Então você tem que estar um pouquinho ligado nisso, eu estou buscando isso também, como é que eu falo com a galera mais nova, né? Como é que a gente... Eu acho que esse é o grande desafio da política, do político e do comunicador, a gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? E do comunicador, o cara que não se antenar nesse momento, para poder chegar até aquilo que o cara está querendo realmente. A mensagem fica no vento, né? Não fica. Bom, agora, cada um tem sua trajetória, tem seu peso, tem o seu desafio. Para um candidato, para um político comum concorrer, às vezes basta botar o bloco na rua, às vezes teve candidato que teve uma votação expressiva sem andar muito, né? Apostou aí talvez na estratégia só da internet e tudo mais, mas beleza, validou o seu resultado eleitoral, assim como outros, às vezes até que não vencem, mas definem a estratégia. No teu caso, pela sua figura, sendo muito importante nos bastidores como presidente dos Republicanos, que é um partido que a cada eleição está sendo mais forte, mais decisivo, ganhou o governo de São Paulo, a prova disso, né? E é um partido que ele cristaliza o conceito dele com a frente conservadora no Brasil. É natural que você também tenha que fazer parte do jogo político de bastidores, de estruturação, e acabou sendo, não só o senhor, como o Republicanos, decisivo nessa vitória do Eduardo Ridel, que foi uma vitória de quem soube jogar bem o xadrez. Né, que trabalhou aliança, trabalhou organização, trabalhou plano de governo, teve uma densidade em tudo isso muito maior do que os outros e está aí o resultado. Mas não foi uma vitória simples, ele saiu lá de trás, né, nas pesquisas, era um nome que não era muito conhecido, tudo. Esse talvez seja a grande dificuldade para o Wilton, porque o Wilton também tem que carregar toda uma legenda, ajudar todo um grupo, validar um cenário, estruturar isso, e aí fica meio difícil para você
ter o mesmo nível de fôlego, de gás que os outros têm, né? Eu dando um exemplo ali, teve dos 8 que venceram para deputado federal, alguns se preocuparam só com a própria campanha, ou nem com a própria campanha, só com a própria performance. O dirigente partidário sempre vai ter um desafio maior, né? E como dirigente partidário nessa eleição, você teve um desafio maior da sua vida, eu acho, talvez. Eu acho assim, eu tenho alguns cenários que eu poderia conjecturar algumas coisas dessa eleição. Primeiro, porque o Riedel, porque está junto a apoiar o governo, está junto com o Reinaldo Azambuja, por quê? Primeiro porque dentro de mim ficou uma história mal contada nas eleições de 2018, que eu fiz questão de tentar resgatar e zerar esse jogo com eles. Sou grato ao governador. O governador Reinaldo é um cara que todo mundo sabe aí nos bastidores, que é cumpridor daquilo que ele fala. Eu acho que é um dos melhores governos que nós tivemos nos últimos anos. Muito técnico, né? Muito técnico, pelas entregas que foram feitas, pela superação, pela equipe que formou. Eu tive o prazer, o privilégio de participar na linha de frente desse governo no primeiro mandato. Então eu fiz questão de poder ser hoje o primeiro partido que anunciou o apoio à candidatura do Riedel, independente se o Riedel ia ganhar a eleição ou perder, mas eu fiz questão, logo no início do processo, fazer um ato público, fizemos um ato público e anunciamos o apoio ao Riedel. E também porque conheceu o Riedel. Nós trabalhamos juntos, foi nosso coordenador no governo. Ele conduziu o governo, ele montou todas as estratégias, todo o planejamento do governo foi feito por ele. Então, nós estamos lidando diante de uma pessoa de alta capacidade para fazer a gestão do governo. Então, primeiro, essa questão de poder zerar esse jogo com o Reinaldo. Depois, pela capacidade técnica do Riedel. E aí, cara, como é que ganhou a eleição? Eu acho que são dois cenários, duas características importantes. Primeiro, a figura do governador. Reinaldo é um cara que sabe disputar e sabe ganhar a eleição. Está comprovado isso. Não perdeu só aquela para Campo Grande. Eu acho que, assim, a eleição do Riedel se deve, eu não vou dizer 100%, porque não é, mas a mentoria, a articulação, acreditar, colocar um cara certo para disputar a eleição. Acho que o grande vencedor desse processo é o governador. É a primeira vez que um governador faz o seu sucessor na história. E no dia da eleição eu mandei essa mensagem para ele. Eu mandei até um versículo bíblico para ele e falei assim: aqueles que saem plantando a sua semente com lágrima voltarão sorrindo, felizes, trazendo seus feixes. Eu falei: governador, eu não tenho dúvida que essa semeadura aí foi difícil, né, mas hoje nós vamos conhecer o primeiro governador da história do Mato Grosso do Sul que vai conseguir eleger o seu sucessor. Eu não tinha dúvida, né, desse processo todo de que a gente ia ganhar a eleição. Então eu fico feliz de ser o primeiro partido de anunciar o apoio à candidatura do Riedel, primeiro por essa história que eu te falei, e depois por aquilo que o governo fez e o Riedel em si. Então eu estava dizendo, primeiro o governador e segundo o próprio Riedel. Ele se agigantou na eleição, começou um pouco tímido, começou andando bastante, cumprindo bastante agenda, né? E quando ele, na medida que ele foi avançando, ele foi crescendo, número na cabeça, impressionante a capacidade que ele tem de conversar, de olhar, de trazer números, de trazer as informações. Então eu acho que você tem uma questão ideológica colocada, mas você também tem, né, uma percepção da população que não vai aceitar mais ninguém governar os estados, porque é uma tristeza você ter um estado, um município sendo governado por alguém que é incompetente. Né? Correr risco, né? Não dá mais, né? Bom, vale valorizar essa vitória do Republicanos, do Riedel e todo o arco de alianças, que do outro lado tinha André Putinelli, que era ex-governador, você tinha a Rose Modesto, que foi vice-governadora, você tinha um fenômeno eleitoral ancorado no Bolsonaro, que era um fenômeno de rua, né, que é o caso do Capitão Contar, e o Marquinhos Trade, que era ex-prefeito de Campo Grande. Todos excelentes. Ou seja, eu acho que nunca teve uma disputa tão acalorada. E o PT que você não pode tirar. E o PT né? também, né? No caso da Gisele, no processo de renovação, que acabou também... ganhando do Marquinhos. Houve também, eu fico atentado a fazer essa pergunta, você que entende bastante também de estratégia, o fato de ter encarado o primeiro turno como uma eleição e o segundo turno como outra foi fundamental também, né? Ah, não tenha dúvida. Acho que o segundo turno é outra eleição, né, Danilo? Nem sempre, né? Mas eu acho que é zero o jogo, as forças se acomodam, quem tem mais... Você vê que ele não conseguiu trazer, porque todos os opositores apostaram que o Riedel não levariam. Esse foi o grande equívoco de todos aqueles que se lançaram candidato, que é de menosprezar
o adversário, sobretudo menosprezar a capacidade do governo, do próprio Rio, de ser candidato, todos eles. Inclusive no segundo turno eles apostaram nisso, não vai ganhar a eleição. Então esse é o grande de você menosprezar uma candidatura muito bem colocada, um candidato excelente, com entregas no estado todo, com uma força política excepcional, mesmo você tendo todo o staff do presidente. Se você pegar um vídeo meu, dias antes, eu falei, não, eu vou ter que fazer um vídeo, postar e marcar os caras. Falei, vocês estão cometendo aqui um pecado grave no Mato Grosso do Sul, né? Porque eles, primeiro que ridicularizaram a figura da ministra Tereza Cristina. Como é que os caras do presidente vêm para o estado do Mato Grosso do Sul e menospreza a articulação construída pela Tereza? Porque quem construiu esse arco todo, que ajudou, que entrou, foi a ministra Tereza Cristina. Basta ver agora, nesse momento, enquanto a gente está gravando essa entrevista, tem muita gente na frente do CMO, né, cobrando mudanças do resultado da eleição ou uma satisfação melhor. E vários dos políticos que estão lá estavam na coligação do Eduardo Riedel. Então você não tinha conservador só do lado do Contar. Não. Tinha dos dois lados como uma frente da sociedade. É importante de observar isso. Não existia candidatura de Contar. Contar não era candidato ao governo. Tanto é que ele se filia, em primeiro lugar, no PL. Ele foi para o PL já sabendo que toda a construção, construída pela Tereza Cristina, dessa aliança com o Riedel. Aliás, isso pesou muito na hora também do republicano decidir. Porque, presidente, nós precisamos estar junto aqui. Eu falei com a ministra, eu falei com a Tereza. Tereza, nós temos todos os partidos que dão sustentação ao presidente Bolsonaro, tem que estar junto aqui. Não adianta o republicano estar junto com o PSDB e o PL está do outro lado. Tanto é que ela consegue retirar... Ou seja, a direita fragmentada e a esquerda ia vir com tudo se unindo, né? Não só a esquerda, mas das outras candidaturas colocadas, né? Não digo nem da esquerda, mas de um André Putinelli, de um Arroz Modesto, de um Marquinhos Traz, que de princípio eram essas candidaturas. Então, se você vai para uma disputa, tanto é que a articulação da Tereza foi muito forte, que tirou o PL do André para trazer para o lado de cá. A indicação do Rodolfo é uma indicação da Tereza para presidir o PL. O PP já estava definido, ela assumiu o PP, né, logo ali, então construiu tudo. E lá em cima também foi amarrado o republicano dentro desse arco de aliança construído. Aí vem os bonitão, os caras que não conhecem, inclusive a Damares, vem os bonitão e começa a gravar para Contar. Não reconhecendo a liderança da Tereza, um dos principais nomes, a Tereza viajando com eles e gravando. E a gente brigando aqui nos bastidores, a própria Tereza, eu também, porque tem um certo relacionamento lá, e conversando, tentando conter um pouco. De qualquer maneira, a maturidade da população e todo o trabalho que foi feito, conseguiu fazer essa divisão e trazer a eleição para o Rio. Né? Lembrando que em 2018 a Tereza também tem um papel fundamental, e também o senhor e outras pessoas, ajudarem a entender qual seria o projeto mais próximo do Bolsonaro também, né? O juiz era o juiz que prendia ladrão, e etc, etc, etc. Mas ele tinha uma tendência de esquerda, que até ficou comprovado nessa última eleição agora, em 2022, Sim. E um discurso de não ter proximidade com o Bolsonaro, que acaba, logo no começo do segundo turno, ele procura o candidato à presidência da República, e aí, logo o Reinaldo consegue gravar o vídeo com a Tereza e com o Bolsonaro, e aí resolve, pelo menos, tá cada um do seu lado. Né? Essa proximidade da Tereza com o Reinaldo já é desde o primeiro turno, né? O pessoal até, mas o Reinaldo não, o Bolsonaro apoiou o Reinaldo no primeiro turno. Naquele momento eu falei que eu queria zerar essa questão lá de trás, porque em 2018 a gente acabou apoiando o juiz, indicamos o vice dele, e um dos candidatos ao Senado foi do Republicanos também. E todo por um cenário que você sabe, que você conhece, que era a questão do Pedro Chaves. Então a gente ficou. Agora, no segundo turno, nós impusemos ao Odilon. Odilon, se você for apoiar o Haddad, tá rompido. Nós vamos romper com você. O republicano sai e você no segundo turno. Então foi colocado na mesa com muita clareza. O primeiro turno a gente aguentou, porque todo mundo, mas no segundo turno não. É PT ou é a esquerda ou é a direita. Que já começava esse processo de decantação da política brasileira, já começava ali, né? Com certeza. Esses movimentos do PRB, o seu movimento também, são fundamentais para construir um projeto político, né? Não tem dúvida. Que, claro, naquela situação, filia-se primeiro
nacionalmente o PRB via um ótimo momento no governo Temer, né? Sim. Acho que o Ministério da Indústria e Comércio. Aí aqui consegue ter um senador da República filiado ao PRB. Sim. Né? Naquela eleição, depois o PRB passa a integrar depois o segundo mandato do Reinaldo. O primeiro, né? Não, o primeiro integrou. E depois no segundo mandato vocês continuaram conversando, tendo algum diálogo ou não? Mas a gente não participou do governo. Não participou. 4 anos, até hoje a gente não participa, não temos ninguém... A gente não participou. Acho que até por uma questão lógica, né? Coerente. Entendi. A gente enfrentou o governo, né? E a gente vai... Agora, o nosso deputado lá não fez oposição ao governo, até porque não tinha por que fazer. Sim. Não tinha por que fazer oposição. Não era esse o nosso formato. Mas um partido que tem conseguido tanta musculatura e tal, como que é também com relação às prefeituras, aos municípios, aos vereadores? Porque assim, parece que dá a entender hoje, pelo menos é uma impressão minha, que o PRB está aí hoje entre os 3 ou 4 maiores partidos do Mato Grosso do Sul. Se a gente fosse botar de capacidade de mobilização, pelo que se vê... Está faltando mandato, né? Acho que faltam os mandatos. Você tem um MDB atrofiado, né? O PSDB bem validado, tudo mais. Sim. Mas outras forças políticas, o PSD, por exemplo, saiu achatado da campanha. Né? Nós precisamos preparar um pouquinho melhor os nossos candidatos. É uma coisa, por exemplo, que a gente imaginou que nessa eleição de 2022 a gente estava chegando bem. Nós tínhamos perspectiva real de ter um resultado melhor nas eleições, né? Então, tanto para deputado estadual quanto para federal. A gente apostou nisso, construiu a 4 mãos isso, né? E olha que nós só fizemos um deputado estadual. Nós tivemos um dos principais nomes nossos, o deputado Herculano, que ficou de fora. Um baita de um trabalho. Um baita de um trabalho, uma construção de uma chapa que os votos não chegaram. Nós estamos fazendo a nossa autocrítica, a gente está fazendo uma análise. Claro que é isso que a gente faz agora, né? Olhar um pouquinho melhor o cenário, a gente precisa apostar em quadros melhores. E a gente precisa também estabelecer parcerias que proporcionam aos partidos esse crescimento. Então não dá para você conviver, por exemplo, numa aliança onde tem um partido majoritário e que ele também não favoreça e não colabore para o crescimento dos partidos aliados que ajudaram a chegar. Inclusive essa é uma crítica muito grande que eu faço, inclusive ao PSDB. Eu sempre falo, gente, vocês precisam colaborar. Você não pode tratorar o partido, desmontar os partidos. Sozinho não chega. Não dá. Você vai disputar as próximas eleições, você vai disputar as eleições municipais. Então os partidos precisam. E quando eu falo isso, não é fisiologismo, não. É colaborar mesmo, não tirar seus quadros, não tirar vereadores, não fizer porque acontece isso mesmo, né? Uma legenda como o PRB ou tantas outras ali, elas conseguem às vezes eleger o cara com muito sufoco, com muita luta. Aí ele troca de partido durante o mandato, né? Acaba formando. E é por isso que a gente está trabalhando essa militância. Nós temos uma militância muito aguerrida, nós temos um time que há muito tempo a gente atua junto. Não é qualquer coisa que tira um quadro nosso de uma disputa, né? Ou que, vamos trocar de partido. A não ser aqueles que vêm só no período eleitoral. Mas nós temos uma militância aqui. Tanto é que em Campo Grande nós elegemos 2 vereadores, né? E os outros 2, uma votação muito expressiva, né? Aliás, um dos deputados que se elegeram agora era suplente de vereador do Republicanos, Sim. Que é o Rafael Tavares, né? Que se posiciona nesse campo mais à direita mesmo, né? De qualquer maneira, assim, a minha crítica então é essa, mas também com um fundinho de esperança de que a gente consiga agora fortalecer um pouco mais o partido, dar uma melhorada dos nossos quadros, vislumbrando as próximas eleições. Nós precisamos de eleger. O partido que não tem mandato é complicado, fica só no discurso, né? Agora, aqui do lado, em São Paulo, o Tarcísio venceu, né, com a legenda do Republicanos. Sim. E venceu de uma maneira categórica. Até que ponto isso influencia para Mato Grosso do Sul e para o partido aqui? Eu acho que a gente vive aí um momento muito propício para buscar esse fortalecimento. A eleição do Tarcísio é um divisor de águas, porque nós governamos, o republicano governa a maior parcela da população hoje. Então nós estamos incluindo aí São Paulo, algumas capitais, o governo de Tocantins também, conseguimos, o governador se elegeu no primeiro turno. Então hoje o republicano está influenciando mais da metade da população brasileira. E isso para nós é muito significativo. Temos nomes como a Damares, o Mourão, né? Temos uma bancada, elegemos 41 deputados federais, então uma bancada expressiva. Sim. Né? Então acho que a partir desse momento
isso com toda certeza vai impulsionar não só o Mato Grosso do Sul, mas todos os estados onde a gente precisa aflorar, né? O brasileiro, nos últimos anos, por conta de toda essa situação Lava Jato, o escândalo Petrolão e tudo mais, ele começou a ver política, mas ele não aprofunda tanto, né? Infelizmente, se aprofundasse mais, talvez isso se refletiria nos eleitos, né? Então fica aquela coisa de caixa, direita, esquerda, centro, centrão, a própria mídia ajuda nesse folclore também, ajuda, né? Demais, né, Danilo? O PRB, ele sai do centrão ou do centro para se posicionar para um partido de direita hoje? Sim, muito claro. Isso é fundamental muito também, definido, né? O nosso manifesto... É porque o próprio termo centrão é pejorativo, né? É pejorativo, né? É pejorativo. Foi colocado dessa forma, desculpa. Mas hoje o nosso manifesto, ele coloca categoricamente a nossa posição de um partido que atua no campo da direita, né? Mas é um equilíbrio muito forte dentro dos republicanos, né? Não é aquela direita radical, né? É direita de valores, né? De valores, pautado pelos valores cristãos. Isso está no nosso manifesto, né? Isso é importante porque baliza a nossa atuação e fecha a porta para qualquer aventureiro que se aproveita das siglas para poder disputar a eleição e ter um mandato. Então a gente está fechando esse cerco, nós estamos trabalhando muito profundamente nesse processo de formação. É o único partido que tem uma faculdade estabelecida. É o único do país que tem uma faculdade em pleno funcionamento, com cursos de direito, de formação política, de gestão pública. Então, fica onde? Em Brasília? Brasília. A faculdade fica em Brasília, 113 Sul. Então, assim, a gente está apostando muito nesse processo de formação para a gente poder estar formando essa militância. Não é um processo fácil, né? Sim. A formação é o que você colocou, né? Ninguém se aprofunda, mas a formação é o grande desafio dos partidos, é de ter essa militância. Então, e tem muita gente querendo ser independente, né? Eu brigo com algum, vou ser independente, o cara que fala o que quer, um denuncismo violento, na hora de apertar está sozinho, porque o cara é independente, não tem grupo, não tem raiz, não tem um time para brigar por ele. Não tem sequência em nenhuma luta, né? Tem. Então o cara vem nessa onda, se elege, eu sou independente, não presta conta de nada para ninguém, ele acha que é só ele, que ele se elege sozinho, ele não esquece que tem um esforço coletivo, que um mandato hoje é fruto de um resultado eleitoral de toda uma chapa construída, você precisa atingir uma legenda. Quando o cara é um fenômeno, nós não tivemos ninguém no estado que se elegeu sozinho. Ninguém. Todo mundo dependendo. Nunca, né? Até hoje, né? Não, a Rose, eu acho que foi o que mais perto, mais perto aí, né? A Rose... com 120 mil votos na última eleição. Eu acho que ninguém passou Nem a Rose, ninguém né? Então, depende do time. O Zeca. O Zeca na eleição para deputado federal, ele conseguiu se eleger sozinho. Então, acho que foi isso. Mas é muito raro, todo mundo depende de uma construção de trabalho, de ligação. Depende de um partido. E eu falo pro pessoal, rapaz, você está aqui disputando eleição há 4 anos, carregando o partido nas costas, tentando convencer as pessoas que o republicano é o melhor partido, e assim é o papel de cada dirigente, você segurar o time para alguns ir lá e ganhar a eleição. Às vezes você perde, vai um outro que chegou na última hora. Sim. Mas teve um esforço de 4 anos segurando um time, construindo chapa. Você termina a eleição e já está pensando na próxima. Quem são os candidatos para compor? E você tem que ir aqui, na conversa, nessa capacidade. Então, as pessoas que não entendem isso têm vida curta, viu, Danilo? Eu falei muito da questão da comunicação, da capacidade de diálogo. Você foi presidente, não sei se ainda é, do Conselho de Pastores. Ou seja, conversar com várias igrejas diferentes, líderes, não é com qualquer um, é com o líder de uma igreja dessa, e convencer todo mundo a, às vezes, andar para o mesmo caminho, se não é o mesmo projeto, ou pelo menos com uma mesma diretriz. Como que é esse trabalho também de manter o segmento evangélico, o segmento cristão, unido e pensando igual, para que se tenha essa evolução também? Eu acho assim, o segmento evangélico, ele amadureceu. Nós não chegamos aonde nós gostaríamos de estar, mas já avançamos bastante. Já caminhamos, já fizemos uma caminhada, isso é um reflexo, politicamente falando, né? O reflexo é direto na formação de uma bancada municipal. Mas depende de uma interação constante, eu imagino, né? Se você deixasse para em cima da hora falar com cada um, não dá muito certo. Não, eu acho que essa consciência, isso que a gente avançou muito, porque já tem uma consciência formada com base nas nossas crenças, nos nossos valores. Então isso por si só já nos une aqui. Qualquer movimento
que tem para você fazer o cerceamento da nossa liberdade, especialmente da liberdade religiosa, como a gente está vendo agora. Quando você vê os ataques do Estado com a questão da família. A gente tem um assunto aqui que é da igreja, e daqui para cá é o Estado. Aqui é a igreja que pauta valores, modelo de família, vida, comportamento. Isso aqui é a igreja, isso aqui é uma questão religiosa. O problema é que o Estado está querendo vir para cá e está começando a querer interferir aqui. Como que deve viver a família, como que deve ser o modelo de família, como é que a criança tem que ser ensinada. Então eles começam a sair do papel do Estado e a interferir em algo que é a igreja que lida. E desestrutura absolutamente, lembrando que a própria igreja cumpre um papel social no Brasil fundamental, né, de combate à pobreza, de combate à coisa. Ou o Estado é laico ou não é. Porque se o Estado não for laico, então ele vai ser cristão. Nós entendemos que o Estado tem que ser laico. Aliás, o Estado é laico fruto exatamente do cristianismo. Isso é fruto da reforma protestante. E o Ocidente todo vive pautado nisso, né? Então, o Estado é laico. O Estado não tem que ficar interferindo nesses valores. Agora, o Estado quer definir uma lei, quer definir política pública, interferindo em tema que é nosso. Não tem acordo aqui. Então, essa linha pode ser o que for, essa linha eles não passam. Então, por si só, agora a nossa organização de disputar a eleição aí já é uma outra coisa. Aí o desafio é enorme. São três coisas, né? Um mandato é uma coisa, uma disputa de eleição é outra, e esse trabalho entre as eleições, entre os pleitos, é outra situação de base. Aí, né? Todo mundo quer ter o seu candidato, então a gente fragmenta demais. Mas não fica mais difícil? Porque eu tenho a impressão, hoje no segmento evangélico já seja a maioria no Brasil, né? Não. Ou perto disso. Não, a gente deve estar chegando em torno de 40%, 38%, 40%. Acredito. Quanto mais gente, mais difícil para você organizar tudo isso. Com certeza, porque os interesses vão aumentando. A gente tem experiências exitosas, outras nem tantos. É muito importante ter uma voz no Congresso Nacional. Nosso Congresso é plural, todas as vozes estão lá. Então é importante que a gente garanta a nossa participação. Eu tenho dito para a nossa liderança, nós temos legitimidade para participar, porque nós estamos discutindo uma sociedade onde vai pautar comportamento, valores, princípios, relacionamento. Então, se a nossa voz não estiver lá, eles empurram qualquer coisa para nós, para a sociedade. Querem impor para a criança lá. Como é que um professor está lá na sala de aula dizendo para uma criança que ele não é menino nem menina, com base num pensamento ideológico, numa questão ideológica? Então, isso não pode. Isso não é uma questão para você levar para uma sala de aula, porque é uma ideologia isso. A gente chama, né, de ideologia de gênero, não é nem... Então, assim, o cara tem uma ideologia, uma ideia... Impõe, né? Impõe. Não, peraí, pô. Eu acho que a nossa representação é importante e a gente vai estar lutando por isso, muito. Isso não desmobiliza mais a igreja. Essa separação das políticas públicas, que eu acho que você fala, tem que amadurecer mais, com relação às responsabilidades que o Estado não assume no Brasil, onde a igreja ela vai lá e preenche essa lacuna, ajuda no combate à droga, na ajuda da ressocialização, onde ninguém vai lá cuidar daquela pessoa, a igreja está lá à disposição, e principalmente no cuidado com a família, né? Falam-se tanto em política pública para a família nas eleições, mas depois que começam-se os mandatos, são poucas vozes que continuam defendendo aquilo e batalhando, né? Eu acho que a gente precisa... Por que a família está em segundo plano no Brasil ainda? Talvez para o Estado, né? Para o Estado, não falo. Para o Estado, né? Acho que falta um pouquinho, por quê? Porque essa briga ideológica e os outros temas acabam que sufocando talvez uma pauta. Mas quando a gente fala em estruturação familiar, isso é muito abrangente. Nós estamos falando de um núcleo que precisa de proteção. Então, quando você fala de um núcleo que precisa de proteção, a gente está falando sobre segurança pública, nós estamos falando sobre o combate às drogas, nós estamos falando da questão econômica, do trabalho, da geração de renda. Então, esse núcleo familiar, ele precisa ser estruturado. Nós estamos falando de educação, nós estamos falando de saúde pública. Então, essa estruturação, talvez o Estado ele faz isso sem focar a importância dessa estruturação. O presidente Bolsonaro estabeleceu um Ministério da Família. Ajudou? Muito. Porque foi focado isso. A família foi focada. As políticas públicas
e o esforço do Ministério de buscar políticas transversais com os outros ministérios foi no sentido de fortalecer essa estrutura familiar. A inclusão de diversas crianças e pessoas portadores de deficiência. Olha o apelo que foi criado nesse governo, os investimentos na defesa da mulher, o combate à violência, a questão do abuso sexual infantil, da pedofilia, da exploração. Isso tudo está no seio familiar. Então, quando você fala de... não é apenas o valor ideológico, né, de fé dessa família. Então, acho que é um tema muito mais abrangente e que a gente está focado nisso. Então, a igreja faz o que o Estado não faz e o Estado não tem que fazer mesmo. Né? O Estado e a igreja não tem como tirar ela, separar ela. Elas são irmãs. O Estado cuida da legislação, ele condiciona a sociedade no poder da vara, obrigando o cidadão a cumprir as suas obrigações, né? E tem as suas punições, e a igreja, da mesma forma, mas com outra mensagem. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E não é uma separação, né? Sim. É importante, é um reconhecimento dos papéis. Tem muita gente que usa esse texto para dizer, não, igreja e Estado não se misturam. Não, ela se mistura. Jesus, se ele não quisesse reconhecer o Estado, ele ia dizer, não paga imposto para esse povo, não. Eles não merecem, não tem nada com eles. Jesus falou, não, vai lá e paga para eles. Você tem que pagar o imposto. Acredito que depois de você, ficou meio que na moda, políticos até, que buscarem um espaço da gestão pública no fomento ao emprego. Você fez um ótimo trabalho na Funtrab, depois até na Funsat mudaram a forma de acontecer as coisas, trabalharam mais. Na Sim. Funtrab, nos mandatos que vieram depois, né, de pessoas que acabaram ocupando a mesma função, também foi um outro ritmo. Sim. Né? Você tem vontade de ocupar de novo? Talvez vontade, essa pasta, outra pasta, fazer um trabalho de vontade longo a prazo? gente sempre tem, mas eu estou no meu ano sabático já há algum tempo. Eu não vou participar de nenhuma função pública. Já estou... depois que terminou as eleições de 2018, eu participei do governo de transição do presidente, ajudei na construção do Ministério da Família, participei disso, até iria participar do Ministério junto com a Damares, mas resolvi ir assessorar o presidente na Câmara dos Deputados, na mesa da Câmara. Então ele foi vice-presidente, eu fui para assessorá-lo ali na Câmara dos Deputados. Fiquei por lá um ano e resolvi, de lá para cá, eu tomei uma decisão de que eu não pretendo mais ocupar essa função pública. Eu estou buscando um mandato, busquei um mandato. Então nesse governo não tem nenhum vislumbre de ocupar nenhuma posição, nenhum cargo no governo. Ou seja de secretário, seja de alguma função, eu não tenho essa... Mas eu quero colaborar com as políticas públicas, quero estar debatendo, mas não na linha de frente mais. Mas como eu falo, de ritmo, essa pressa, essa intensidade que você acabou, a tua equipe, aplicando na Funtrab, acabou servindo de modelo, de referência para depois, né? E imprime, de certa forma, também um portfólio para o PRB, Sim. Né? Que também pode estar presente de alguma forma. Com certeza. É um jeito diferente de mexer com as coisas, de tocar. Eu tive uma experiência em Brasília, né? Eu fui subsecretário em Brasília, eu acho que em função disso que o governador na época me chamou para colaborar aqui com a pasta. Eu fui subsecretário de atendimento ao empregador e ao trabalhador. A estrutura em Brasília é uma estrutura muito mais compacta, muito mais... Que ajudou muito a você promover mais cursos, né? Não certeza. ficava só aquela coisa do mural, não, tinha muito curso, Com muita certeza. feira, eu né? acho que todo esse aspecto, né? Porque você tem uma realidade na sociedade, você tem emprego e você tem os trabalhadores. Nós estamos falando de subemprego. As duas pontas precisando de ajuda. O trabalhador, o empregador que está lá com aquela vaga aberta, que precisa desesperadamente preencher aquelas vagas até para ele poder dar continuidade no emprego. E o trabalhador aqui do outro lado, que quer o emprego, mas não tem qualificação nenhuma. Que é o grande problema, um dos grandes problemas é esse. O segundo, aí já é uma coisa interna, de aumentar o seu índice de colocação, aí já é um problema lá do atendimento nosso. Então eu coordenei essa área, eu fui subsecretário de atendimento ao trabalhador e ao empregador. A gente encurtou isso. Então, isso é coisa tão simples, né? Assim, na entrevista, o servidor público ele tem que extrair de você exatamente aquilo que você tem competência para fazer. No afã de querer dar um emprego para o cara, o atendente vai lá e encaminha ele para qualquer emprego. Ele não tem essa preocupação
de dizer, não adianta eu te colocar aqui. O cara fala assim, não, coloca qualquer um aí. Surgindo vaga, você vai trabalhar. E o Aí cara preenche, também, despreenche, fica aquele ciclo ele vicioso. vai lá no empregador, faz o primeiro teste, o cara fala, pô, isso não é o que eu estou querendo. Embora o sistema que não tem alma, porque é um sistema, ele vai separar a tua aptidão e vai encaminhar para você. O que vai colocar? O índice de colocação é muito pequeno. Eu assumi com 15% de todas as pessoas que eram encaminhadas para uma vaga, o índice de aproveitamento era 15%, 20%. Eu deixei com 60%, 70%. Quadruplicou. Por conta de um atendimento mais aprimorado. De dizer realmente, não, aqui não adianta. O que você faz? E ali gastar um tempinho com o cara. E poder preencher um encaminhamento adequado. Porque aí você não frustra o empregador. Você sabe quanto que esse empregador vai dar uma vaga lá para a Funtrab ou para o sistema público? Nunca. Porque o cara só encaminha um cara que está fora do perfil da vaga dele, ele não acredita mais. Ele vai começar a fazer a própria seleção dele. Ele vai pedir para as empresas privadas, né? Ou ele mesmo cria lá o balcãozinho dele, enfim. Então isso a gente minimizou, eu dei um pouco mais de confiança ao empregador e combinei com eles também de poder fazer os cursos. Então vou melhorar um pouquinho mais a capacidade desse trabalhador, eu vou dar uns cursos para ele, rápido, para ele não chegar tão cru aí. Mas você sabe que esse cara está sendo formado aqui, então, para você poder aproveitar. E aí fomentamos a questão do empreendedorismo, a liberação de crédito, para ele poder também começar a sua própria atividade, gerar renda doméstica. Tem mulher que não consegue sair mais de casa para trabalhar, cara. Não consegue. A mulher está muitos anos fora do mercado de trabalho, ficou a vida inteira cuidando de criança, não estudou, não qualificou. Aí ela separa. Aí o marido vai embora, larga ela. E aí? O que ela vai fazer? Não tem qualificação, está com criança em casa? Olha o desespero. Então a gente procurou fazer o quê? Não, vamos te dar um curso rápido, próximo à sua casa, que você vai ter uma assessoria para você poder gerar a sua renda doméstica. Vai costurar, vou te dar uma máquina aqui em crédito, compra a maquininha, você vai costurar. E a economia movimenta, vai customizar uma roupa, isso é simples. A criança está aqui, você estava em casa trabalhando. Não, vai fazer um bolo caseiro, um pão, faz um bolinho, você vende, tal, rede social, anuncia, pá. Então você vai gerando naquela pessoa a possibilidade dela gerar a sua renda doméstica. Aí o Bolsonaro veio e, pum, botou a lei da liberdade econômica. Mais de 280 atividades econômicas sem precisar de alvará de funcionamento para iniciar a atividade. Até uma garagemzinha lá, eu quero fornecer um restaurantezinho, pode fazer. Foi uma revolução, sim. Não precisa de alvará, não precisa mais daquela licença sanitária do corpo da saúde, ela pode começar o negócio dela ali. Uma lojinha vai vender, tem que ter o MEI dela, tem que ter o CNPJ dela. Mas isso é simples, você tira o MEI hoje em 2, 3 horas, você está com o seu CNPJ na mão, cara. Né? Então, isso tudo precisa ser fomentado. E eu acho que o papel do trabalho é esse, ajudar o Estado nessa geração de emprego. Cara, nós colocamos o Estado, acho que com as políticas macros aí do governador de trocar incentivo por geração de emprego, a briga nossa interna foi gigante. Não, vocês não podem trazer gente de fora, tem que ter um percentual mínimo do nosso povo aqui para poder ocupar essas vagas. Então a gente elevou muito. Eu gosto da área, a minha área, né? Você vê que eu me empolgo um pouco, sim, mas eu gosto. Acho que o emprego é o melhor programa social que possa ter na vida de uma pessoa. Obrigado, obrigado pelas palavras. Acompanhe nosso trabalho no www.msindia.com.br ou no YouTube com os materiais completos ou os cortes e também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Até a próxima.